Em 1927, um jornalista, Jorge de Castro, começou a escrever nos seus artigos solicitando uma mobilização da sociedade bauruense para que arrumasse um lugar para internar os leprosos que estavam infestando as ruas da cidade, pondo em risco a saúde da população. Aqui em Bauru se fundou a Liga de São Lázaro. E 64 municípios da região se uniram para criar um local onde esses leprosos pudessem ficar. E depois, em 30, com a questão do Getúlio Vargas, essa questão da saúde pública, o Estado encampa essas regiões. Aí o Estado deu pontapé da construção e foi desenvolvendo. Aí o Lauro de Souza Lima nasceu como Sanatório Aimorés. Todos os hospitais do Brasil foram inspirados em Carville, dos Estados Unidos, Aqui se tinha a parte de atendimento médico, que é o hospital. Aí tinha a parte de moradia, que na parte de moradia, o modelo é o mesmo nos cinco asilos colônias do Estado, que é ter a área social, que são os cine, teatros, cassinos, um coreto e a igreja. Aí na questão de esportes, você tinha o campo de futebol, campo de vôlei, campo de basquete. E na questão da moradia, era dividido entre a ala das famílias, porque muitas pessoas que tinham a lepra, a família vinha para cá. Então tinha a ala dos casados e tinham os carviles, que era um modelo americano de autossuficiência, que eram quartos com cozinha, com banheiro, mais uma moradia coletiva. Então existiam os carviles masculinos e os carviles femininos. E visita era feito ali no parlatório, chegava ali no muro do parlatório, não podia passar nada para dentro. E o de dentro não podia passar nada para fora. Tinha que entregar num quartinho que tinha ali para receber as encomendas. O parlatório era uma divisão. Os parentes vinham, ficava ali, tinha uma tela, ali você conversava com o parente através daquela tela. Correspondência, tinha uma caixinha com formol. O setor de comunicação do hospital recolhia as correspondências, jogava naquela caixinha de formal, era formalizada e depois então era mandada para o correio. Cidade, muita coisa que eu encontrei aqui, 90% da cidade de fora não tinha. Aqui tinha de tudo, fábrica de tudo, sabão, guaraná, a gráfica, as oficinas de serralheria, marcenaria, aqui no hospital tinha de tudo. E a turma trabalhava, eu trabalhava de alfaiate, tinha costureira, tinha eletricista. Tudo era feito pelos doentes. A manutenção disso aqui naquele tempo era feito pelos pacientes. Inclusive 90% que vocês veem aí para fora, foi tudo construído pela mão do paciente. Porque até 1965, todos os funcionários aqui eram exportadores de ancianice, que haviam se curado, perderam o vínculo com a família e acabaram se tornando funcionários.
Aí eu tinha trabalhado um tempo na laborterapia, que o Estado tinha um trabalho do Estado, que laborterapia, que era para ajudar o doente. Então ele recebia um saláriozinho e trabalhava dentro do hospital. Eu trabalhava na laborterapia. Trabalhei 2 anos e 8 meses nesse serviço. Ajudava a plantar eucalipto, ajudava a plantar a cana. Cana era pouco, mas ajudava. Pó da árvore. Inclusive, no fim do ano, nós imprimíamos 30 mil cartas que eram enviadas pedindo donativo para o hospital. Entende? A gente fazia encadernação, a biblioteca, nós que encadernamos toda ela, que tinha aí, não sei se ainda existe. E trabalhava na tipografia, e à noite, à tardinha, ia para a rádio, trabalhava na rádio. No início como controle de som, técnico de som, né? Depois passei a ser doutor também e foi até o fim. Quando foi em 1970, o governo do Estado pôs uma lei que todos aqueles que estavam aqui trabalhando passavam a ser funcionário do Estado. Aí eu passei a ser funcionário público, eu e todos aqueles que estavam comigo. A ideia que a medicina na época tinha era: vamos erradicar a lepra. Mas erradicar a lepra de que forma? Isolando. Na época, a vigilância sanitária recolhia todo mundo para evitar que virasse uma epidemia. Porque na década de 30, realmente era uma epidemia. Só que, infelizmente, aquilo lá foi só besteira. Foi só para ajudar do povo, porque não evitou nada. Não, isso foi um erro, né? Quer dizer, um erro não, quer dizer, era a ideia que se tinha da ciência nessa época, né? Então foi a medida que se adotou. Hoje a gente sabe que isso foi uma medida ineficaz. Mas o Brasil e outros países adotaram esse modelo, não é, do isolamento compulsório a partir da década de 30, no final da década de 20, década de 30. Como uma estratégia governamental, mas porque naquela época existia uma visão muito higienista do governo. Isso não era só com hanseníase, com outras doenças também. Doentes mentais, por exemplo, eram consideradas pessoas que não poderiam conviver necessariamente com os outros seres ditos normais, então eles eram colocados em manicômios. No passado, por exemplo, na Noruega, né, onde viveu o Hansen, né, o descobridor do bacilo, a Noruega conseguiu acabar com a doença mesmo antes do tratamento, só com as melhorias das condições socioeconômicas. Naquela época, a medicina não conhecia os mistérios da lepra. Só depois de muitos anos de pesquisa que chegou-se à conclusão que a lepra não é um monstro. Ela é uma doença crônica contagiante. Mas a partir do momento que a pessoa começa a tomar medicação, eliminou o perigo de contágio. Mas eles não sabiam. Para você ver que foi tão contraditório, que agora em 2007 fizeram um projeto de lei de reparação de danos morais. Todas as pessoas que foram internadas naquela época receberam uma pensão. Dos leprosários do Brasil, talvez o único que tenha percebido que ele poderia se transformar num local apenas para acolhimento de pacientes em situação social de perigo, ele percebeu que ele poderia se tornar um grande centro para dar continuidade à produção de conhecimentos em hanseníase. Ele optou por essa meta, e isso é um trabalho importante, principalmente de nomes como o Promola, como Oswaldo Cruz, como o próprio Dr. Raul Fleury,
e os seus colegas, evidentemente, que eles conseguiram transformar o Instituto Lauro Souza Lima em um grande centro de pesquisa. Então, nós temos pesquisadores, tem todo um trabalho na questão científica que continua esse estudo, né? Não se para, esse estudo ele é contínuo, para que novas descobertas venham a ser feitas e que as pessoas que são portadoras da doença tenham uma vida melhor. Então, hoje o Lauro Souza Lima é uma instituição muito bem equipada, muito bem estruturada, tem um setor de pesquisa, né, que mantém pesquisas, e tem a parte também, tem uma parte de colônia, que cuida daqueles egressos que perderam o vínculo familiar, que perderam condições de viver lá fora, ficaram aqui. Então, estabeleceram seu domicílio aqui. Do estado de São Paulo, o Instituto Lauro Souza Lima, como ex-colônia, é a que está mais preservada. Então, quem quer saber como é que era uma colônia em 1983, vem aqui e vai ver como era, porque nós preservamos tudo. Primeiro, para poder acolher um pequeno grupo de pacientes que eram desta época e que, por disrupção familiar, preferiram ficar aqui dentro, porque não tinha para onde ir, não tinha mais famílias, ou se tinham famílias, as famílias também não queriam saber deles mais. Então eles estão aqui dentro, acolhidos, atendidos muito bem, inclusive do ponto de vista arquitetônico, que é a segunda razão, é para a preservação do patrimônio arquitetônico. Nós temos então uma firme propósito na manutenção disso aqui como uma espécie de um museu vivo. O que mudou? A liberdade. A liberdade. Não tínhamos liberdade, né? Mas hoje, aí como vocês veem aí, o doente não precisa internar para tratar, né? É só a liberdade, nós tivemos liberdade. A palavra certa. E por que o doente pegou a liberdade? Ele pegou a liberdade porque melhorou a doença, deixou de ser aquele bicho que era. Então aquele bicho acabou, não tem mais esse bicho. Se tem um problema de intercorrência, porque existe e todo mundo tem, ele vem para cá, faz tratamento, acabou o tratamento e vai embora para sua família. Nada que é obrigado, não presta, né? Como é que eu vou te obrigar a você fazer um troço que você não está de acordo? Hoje mudou tudo. Hoje até uma injeção, se o paciente falar que não quer tomar, ele não toma. Hoje o médico chega, ele examina, ele explica pro cara, fala, ó, nós vamos ter que fazer certo procedimento, isso, isso e isso. E o que eu posso enfatizar aqui é que, na realidade, houve a humanização do profissional de saúde, que é um ponto importante. Não adianta você ser um bom profissional, ser um ótimo médico, mas não ter a essência humana. Aquela humanização de cumprimentar o paciente, de apertar a mão, isso é um ponto importante. Certo? Muito obrigado. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer